vícios, bebidas e drogas e perturbações depois que dorme. Como que o outro lado, a outra dimensão, trabalha com a gente quando a gente entende, quando tem uma egrégora por trás. O cliente, ele é viciado em álcool e drogas, ele não consegue sair dessa repetição e faz um tempo já. E quem procurou, na verdade, foi a mãe dele. Ela falou, olha, Thaís, eu não sei o que tá acontecendo, ele tenta, ele quer até, mas ele não consegue sair disso. Tem muitas perturbações noturnas. Ela falou que às vezes, ele dormindo, ele começa a gritar, parecia que ele tem medo de alguma coisa, alguém perturbando ele, e não dá pra viver mais assim. Ele também às vezes ficava agressivo, chegava até a bater nos pais, então era uma vida assim bem complicada que estava levando, né, na família. E ele morando com a mãe e com o pai. Ele tem filhos, os filhos ficam lá com ele às vezes, mas a mãe estava desesperada, falou, bom, ele tem que começar a cuidar dos filhos também, porque nem isso ele conseguia. Ele trabalhava, só que ele chegava em casa, já chegava alcoolizado, então era uma vida bem complicada. Começamos o tratamento, o foco do tratamento, a mãe dele falou que era interessante colocar hiperativo, vícios com bebidas e drogas, falar coisas repetitivas, negativas, claro, e perturbações depois que dorme, gritos e pedido de socorro. Aí eu perguntei pra egrégora quem que deveria trazer junto com ele no tratamento. Quando a egrégora coloca uma pessoa aqui, quer dizer que a gente também tem que tratar a linha da pessoa, né, a linha de relacionamento dela, porque no campo energético dela tem a ver com o problema do filho. Então, a egrégora puxou a mãe e nós descobrimos que eles estão há 11 vidas juntos, sendo que 8 vidas ele é filho dela, S mais 7, e mais 3 vidas ele foi marido dela. Então dá pra gente começar a entender algumas coisas aí no relacionamento dos dois. Porque é um relacionamento de amor e ódio. Ele ama a mãe, mas às vezes ele quer ver a mãe longe. Então eram muitas discussões, enfim. Então a gente já começa a entender algumas coisinhas aí. Aí a egrégora, claro, traz alguns aspectos pra gente limpar. E no caso dele, os aspectos foram 9 obsessores. Por quê? Quando geralmente a pessoa usa drogas ou bebe, né, tem vícios, tem muito obsessor. Porque o obsessor, lá na outra dimensão, eles não têm o corpo, é só a alma. E eles não conseguem beber. Então, eles vêm pra cá, se conecta com pessoas que bebem, que fumam, enfim, pra sentir aquilo. Então, aquela pessoa começa a virar uma bateria pra eles também, porque eles, na hora que eles sugam aquilo, eles também sugam a energia da pessoa. E quando a pessoa fala, bom, agora eu quero parar, não quero mais, começa a tentar parar, ela não consegue, porque aquele espírito obsessor fica no ouvido. Olha, vai lá, bebe, fuma. Por quê? Eles querem alimentar, né, a gente aqui na terceira dimensão, pra eles se alimentarem lá com a energia dele. E sentir o sabor, sentir o cheiro. Então é por isso que quando a pessoa tem algum vício, é muito mais complicado dela sair. Parceiros de afinidade. São entidades que têm afinidade com você. No caso do meu cliente, é em vícios. Então, eles estavam com 18 parceiros de afinidade. Esses parceiros de afinidade são os famosos encostos. Também tinham 5 experiências genéticas, que são chips ou implantes, que eles colocam, né, os espíritos negativos colocam no nosso campo etérico, e eles começam a comandar a gente lá da outra dimensão. Então, se a pessoa bebe, tem algum vício, eles começam a mandar a vontade da pessoa beber, a vontade da pessoa brigar. Fazem que as pessoas criem experiências negativas, porque quanto mais energia negativa a pessoa criar, melhor para os obsessores e parceiros de afinidade que estão juntos, porque eles vão sugar mais energia negativa. Formas pensamento. 9. É tudo que ele pensa repetitivamente. Às vezes é raiva, às vezes é ódio, às vezes é vontade até de sair do vício, mas ele não consegue tirar esse pensamento da cabeça. 7 votos, por exemplo, voto de pobreza, voto de castidade, voto para ficar para sempre com alguém, ou com um guru. São vários tipos de votos que a gente já fez em outras vidas e que vem no nosso campo energético e muitas vezes atrapalha aqui no processo. Também tinham contratos, tinham pactos. Então, qualquer tipo de pacto. Pra ser famoso, ter dinheiro, ter sucesso, ter a pessoa que quer. Então, a gente fez muito, viu, gente? E fez, e a gente não sabia que era isso, e não sabia que vinha lá no nosso campo energético essas cobranças depois em outras reencarnações. Então, a gente tem que limpar isso também. Pragas ou maldições, tinham 9 no campo dele. Magismos feitos, 8. E magismos recebidos, desta ou de outras vidas, 10. Mas o principal, que mais estava pegando nele hoje, eram obsessores e parceiros de afinidade. E aí a gente começou a limpar o campo dele. A egrégora, ela pede datas. Então a primeira limpeza durou 27 dias. Depois desses 27 dias, eu vou entender o que tem lá ainda no campo dele. Eu faço toda a terapia de novo, entendo se esses obsessores, parceiros de afinidade, todos os aspectos diminuíram. E aí, depois dos 27 dias, ainda tinham 7 obsessores, 12 parceiros de afinidade. Aí eles me pediram mais 8 dias. Ainda tinha 3 obsessores e 6 parceiros de afinidade. E ainda pediram mais 14 dias. E aí, no final, tinha ainda 2 obsessores, 2 parceiros de afinidade
e me pediram mais 14 dias. E aí sim, zerou. Então esse tratamento, geralmente, o tratamento normal, ele dura de 30 a 40 dias. Mas quando tem muito obsessor, parceiro de afinidade, como é uma terapia de apometria, os espíritos de luz, que é a egrégora de Santa Esmeralda que eu trabalho, eles entram no campo da pessoa e vão convencendo essas entidades de que eles poderiam deixar a pessoa livre, mesmo porque todo mundo erra. E aí é uma conversa, por isso que vai demorando. Uns até aceitam no começo, falam, ok, eu também errei, então eu vou seguir o meu caminho, porque eles têm que seguir o caminho deles. E outros não, falam, não, eu quero me vingar, alguma coisa que ele fez com essa pessoa na outra vida, e demora mais, por isso que a egrégora trata sempre por fases de tratamento, né, fases de datas de tratamento. Então, esse aqui demorou quase 3 meses pra gente tratar, mas zerou tudo. Enquanto não zera tudo, a egrégora não dá alta. Aí a gente parte para questões de diretivas. No caso dele, tem gente que traz diretivas e tem gente que não traz diretivas. O que são diretivas? São investigações, né, no campo energético dele. São investigações da ancestralidade dele, de que tipo de crenças limitantes e padrões que estão no campo energético dele estão atrapalhando ele aqui nessa vida. Na investigação, o que nós encontramos? Tinham 4 contratos de venda de alma. O que é um contrato de venda de alma? É quando você troca a sua alma por alguma coisa. Ah, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ter sucesso. Na hora que você faz, às vezes você nem sabe o que tá fazendo, mas os cobradores vêm. E no caso dele, você vê que tinha muito obsessor e muito parceiro de afinidade, faz parte desse contrato que ele fez em outras vidas. Por isso que ele estava sofrendo tanto aqui. Na hora que a gente detecta, a gente já limpa esses contratos. E aí ele fica livre deles. Ele também tinha personalidades enlouquecidas por problemas de mediunidade em outras vidas. Ele também tinha personalidades donas de prostíbulos e prostituição, vida desregrada. Ele também tinha personalidades escravos, personalidades falidos, personalidades suicidas e personalidades abortadas. Tudo isso a egrégora trouxe para limpar do campo energético dele essas personalidades que faziam ele sofrer aqui. Cada pessoa é um tratamento diferente. Cada foco de tratamento são questões diferentes também. Investigação da ancestralidade. A gente entendeu aqui que ele tinha algumas quantidades de personagens a serem resgatados da linha materna e da linha paterna. Ele também tinha personagens para ser limpos, né, de magismos que a gente teve que desfazer por conta de tudo que ele está passando aqui. Também tinha pragas e maldições que a gente teve que desfazer, tanto da linha materna quanto da linha paterna. Crenças herdadas tinham várias, tá? Na linha materna tinha autoritarismo, controlador, filhos não podem ser mais que os pais e egoísmo. Então, inconscientemente, a pessoa age com essas crenças e padrões sem perceber. E aí acaba reverberando coisas ruins aqui nessa vida pra ela. Ele não conseguia ganhar um dinheiro maior do que o salário dos pais dele, porque na cabeça dele, ele tinha que ganhar menos. Os pais tinham que ser sempre melhores. E não é que a mãe e o pai falavam isso, é que isso vem de outras vidas. E eles falavam sim, mas não nessa vida, em outras vidas. Da linha paterna, ele também trouxe várias. Dominador, ganhar só o suficiente para viver, controlador, autoritarismo, egoísmo e melhor ser feliz do que ter dinheiro. Então era um combo, né, de crenças e padrões que também afetava a vida dele. E às vezes ele bebia porque ele não conseguia ganhar o dinheiro que ele ganhava, ele não conseguia um emprego que ele gostaria. Então isso tudo vai acumulando na pessoa e a pessoa começa realmente a, né, cair num vício, porque ele acha que ele não pode, porque ele não é bom. E na verdade são coisas, né, são fractais que tem no nosso campo que a gente tem que limpar pra gente viver uma vida feliz. Porque a gente nasceu para ser feliz, só que a gente nunca lembra disso, né? E o que mais que a egrégora trouxe de fractais pra gente limpar no campo energético do meu cliente? Dependência química, claro. A parte do fígado, eles também, né, limparam, porque tem a ver com a dependência química. Ele tinha também medo de hospital, medo de doença, medo de se expor, medo de tomar decisões, medo do fracasso e medo de errar. Imagina, a gente com todos esses medos, né, com todos esses fractais. A pessoa já é fraca, né, com a questão de dependência química. Ela vai cair mesmo, né, na dependência química, porque é lá que ela desliga um pouco do dia a dia, e às vezes a gente acha que a pessoa fala, a pessoa tá bebendo, mas na verdade é que ele tava agindo por conta de todos esses fractais que estavam no campo energético dele. E aí a gente tem que entender, às vezes, que nem é ele agindo dessa vida, é o meu cliente agindo da outra vida, né, de 1.200, 1.400, de coisas que ele trouxe no campo energético dele e que inconsciente estão afetando aqui a vida dele hoje. E a egrégora também trouxe uma história para ele entender o que estava acontecendo. O meu cliente era esposo da mãe dele. Lembra que eu falei que algumas vidas eles foram casados, a mãe e o filho? Nessa vida que eles estão contando aqui, o meu cliente era esposo da mãe. Fazia uma bela parceria. Ele muito inteligente e ela muito perspicaz. Logo ficaram ricos com o negócio, mas por conta de ambição, eles queriam mais. A mãe dele, querendo expandir novos negócios, se associou com outro homem, onde construíram uma casa de prostituição juntos. Lembra que tem linha de prostituição lá? Mas seu marido não desconfiava. O seu marido é meu cliente
de hoje, que ela tinha outro sócio por debaixo dos panos. E quando descobriu, foi o maior escândalo na cidade, pois meu cliente era muito respeitado pela sua inteligência nos negócios e a mãe dele conseguiu acabar com a reputação do meu cliente. Além deste negócio oculto, ela também o traía com este outro sócio. E isso foi a gota d'água para ele. Imediatamente, meu cliente foi buscar a separação, mas a mãe dele, não queria, pois perderia muitos bens e muito dinheiro. Então, a mãe contratou uma pessoa para dar fim no marido naquela época, que é o filho dela hoje, antes de sair a separação. Pois aí ela ficaria com toda a herança. Antes de mandar matar, meu cliente, a pessoa disse que quem tinha pago ele era sua própria esposa. E por isso estava lá, pelo dinheiro que havia recebido pelo trabalho. A mãe dele ficou com toda a herança, criando vários outros negócios ilícitos e se juntou com pessoas erradas. No final da vida, a mãe, que era esposa na época, foi internada em um hospital psiquiátrico por sócios, pois esses sócios que ela se juntou, que não era nada bom, que acabaram ficando com o dinheiro dela. Então fizeram de propósito também, para tentar tirar ela do jogo. E aí a egrégora trouxe um recado pro meu cliente. Aconteça o que acontecer, ame o seu filho. Na verdade, também pra mãe, Ele está agindo conforme o trauma causado na época. Ele está doente de alma, mas vamos ajudá-lo. Brigas não adiantam, só irá ferir mais os envolvidos. Logo, ele irá amenizar seus sentimentos e conseguirá ter clareza da situação. Fique em paz, porque nada está no lugar errado. Ame seu filho infinitamente, pois estão aqui nesta vida para se ajudarem e ajustarem tudo que vem trazendo anteriormente. Assinado a egrégora de Santa Esmeralda. Todo mundo tem ligação com isso. Nesse caso, a mãe, depois que leu toda essa história, eu contei pra ela, ela falou: Thaís, você não tem noção. Às vezes, é um amor incondicional que ele tem por mim, mas às vezes é uma raiva, e a gente não sabe entender isso, a gente não consegue entender. Mas a egrégora trouxe. Então, essa vida que a egrégora falou, ela era esposa dele, traiu ele, mandou matar ele, e quando eles nasceram aqui como mãe e filho, para realmente ter esse amor incondicional, um perdoar o outro, ele estava agindo, às vezes, muitas vezes, com aqueles fractais daquela vida. Então ele olhava a mãe como uma inimiga. Por isso que às vezes ele, xingava, batia até. Inconscientemente, estava tudo no campo energético dele e ele achava que aquilo lá, a mãe dele estava traindo ele de algum jeito. E ela falou: realmente, Thaís, é assim mesmo que acontece. E em alguns casos, ele até chegava em mim assim, querendo me abraçar, me beijar, como se fosse marido e mulher. E ela ficava assustada. Por quê? Porque ele se conectava com essa vida que ele era marido dela e ela o traiu. Interessante, Pra gente entender, tem coisas que a gente não consegue nem captar, a gente não tem noção do que aconteceu em outras vidas. Mas o desfecho de tudo isso foi que ele começou a parar de beber e de usar drogas, arranjou um emprego, a mãe até mandou foto dele, ele tá super bem, falando que ama o pai, falando que ama a mãe e até cuidando dos filhos, porque ele nem cuidava dos filhos. Então a mãe dele ligou pra mim um dia e falou assim: você não acredita, nem a cama dos filhos, porque os filhos ficam muito tempo com ele lá e a avó que cuida, a mãe dele, Ela falou: nem a cama dos filhos ele arrumava. Ele arrumou, ele tá arrumando, ele tá comprando coisas, pra trazer pra casa, pros filhos comerem. Ele mudou muito. Por quê? Todos esses fractais, todos os obsessores, parceiros de afinidade, foram limpos do campo dele, Claro que foi um processo, mas hoje ele tá super bem e os pais estão super felizes, Inclusive os filhos, que agora ele tá muito mais perto dos filhos. Agradeço a todos estarem aqui ouvindo, de repente se conectaram e ouça sua alma, mude sua vida.